Olha, interessante a palavra de Deus. E é tão interessante isso aqui que eu ouço os pastores pregar, e eu ouço os pastores falar, e eu vejo as pessoas lerem a Bíblia, e quando elas leem isso, elas pulam, elas ficam felizes, alegres, e elas ficam agarradas nisso como promessas. Mas eu vou dizer um negócio para vocês: existiu na Bíblia duas coisas. Existe o antes da cruz, antes de Jesus morrer, e depois que Jesus morreu. O antes da cruz é uma coisa, o antes da cruz, antes da morte, antes da ressurreição de Cristo é uma coisa, depois da crucificação e ressurreição é outra coisa. Amém? Nós temos que entender os tempos e nós temos que entender o que Jesus falou antes da cruz, para quem ele falou antes da cruz, o que devia ser feito antes da cruz e o que é hoje depois da cruz. Amém? Então, vamos agora ler, e olha que interessante, quanta gente já leu isso aqui, pastores pregam, e quando dizem, olha, está escrito, peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, e o povo vai. Já viu? Não quero ofendê-lo, preste atenção, vou explicar para vocês isso aqui. Peçam, receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Respondam, ele está dizendo, digam-me para mim. Ele estava falando para as pessoas. Ele estava vivo, ele não tinha morrido na cruz. Se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ele está perguntando. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amém? Você já leu isso aqui, já ouviu isso aqui há um monte de vezes. Agora preste atenção, irmão. A nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela nunca foi criada, o propósito nunca foi dela ter que mendigar, dela ter que implorar por bênção. Nunca Deus quis isso. Nunca. O propósito da igreja, eu vou explicar para vocês hoje, é um propósito fantástico, é uma coisa tão grande, mas tão poderosa, que mexe com sua alma. E vou explicar para você como isso aqui funciona, e onde foi dito isso aqui, para quem foi dito isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver conosco. Eu não sei se você pode entender isso, mas é isso. Isto aqui não tem nada a ver conosco. Nada, absolutamente nada. Eu vou explicar para você detalhadamente para você entender. Olha bem a palavra, olha bem o que está escrito. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta se abre. Respondam, ele disse, se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Deixa aí um pouquinho. Aí. Uriel, vem cá um pouquinho, Uriel. Irmão, Uriel está com 22 anos. Uriel já teve 1 ano. Já foi um menino de 1 ano. Ele nasceu lá em Jaraguá, na cidade da pastora Patrícia. Quando o Uriel estava bem pequenininho, a Tereza estava com ele na cama. O Alan era um piazinho maior assim, botou fogo na cozinha. Botou fogo. Então tinha secador, estava lá, ela fica bem espumadinha. E a Tereza deitado com o Uriel, pequenininho lá no quarto, no apartamento. E o Alan olhou aquilo, achou lindo, pegou um fósforo. Daqui um pouco explodiu. Pegou fogo. Aí pegou fogo. Cozinha, pegou fogo na lavanderia, pegou fogo em tudo. E aí o Alan saiu para a rua gritando: socorro, minha casa está pegando fogo, socorro, minha casa está pegando fogo. E eu não estava em casa. E aí todo mundo veio, extintor e apagaram o fogo.
salvar o Uriel e a Teresa. Aí todo mundo pegou o Alain nos braços. Herói, herói, herói. Esse guri é um herói. Mas era ele que tinha botado fogo. De herói não tinha nada. Mas o Uriel ficou com 1 ano. E o Uriel e a Ana Flávia e o Alain sempre, e vocês que têm filhos sabem disso, quando criança eles ficam pedindo para nós pão, ficam pedindo leite, ficam pedindo comida, ficam pedindo água. Tudo eles pedem. Tudo eles pedem. É ou não é verdade? Tudo eles pedem. Eles não fazem nada, absolutamente nada por si mesmos. Tudo eles pedem. É isso que Jesus está dizendo ali. Os filhos de vocês, quando criança, eles pedem para vocês pão. Eles pedem para vocês peixe. Eles pedem para vocês água. Eles pedem para vocês mamar. Eles pedem para vocês. Eles pedem. E eles pedem mesmo. Então eu tive 3 crianças. E eles só sabem pedir quando criança. Hoje o Uriel está com 22 anos. Eu pergunto: tu me pede pão? Não. Tu me pede água? Não. Tu me pede comida? Não. Uriel, às vezes, ele diz para nós: pai, mãe, eu vou para Foz do Iguaçu tal dia. Ó, eu vou para tal lugar. Ele diz onde vai, ele não pede mais. Sabe por quê? Ele está com 22 anos. Ele se serve, ele vai na geladeira, se serve. Ele vai lá nas botijas de água, no filtro, se serve. Ele não pede mais. Nós não temos problema mais do Uriel pedir para nós. Por quê? Porque ele cresceu. Ele ficou adulto. E ele parou de nos pedir. E a gente até sente falta, já viu? O Alain, que casou, mora em Curitiba, o nosso outro menino, ele toma decisões dele, para a família dele. Nós não temos mais que dar pitada, estender mão, ajudar, fazer, porque eles cuidam de si. Eles se servem. Quando eles estão em casa pequenininho, tudo parece que é nosso. Mãe, me dá pão, mãe, me dá água, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo, mãe, me dá aquilo outro. E você dá, você dá, você dá e você dá. E quando pequeno, eles acordam de noite, eles querem mamadeira. E você não levanta para dar, eles gritam, eles choram, eles perneiam, ficam vermelho querendo. Você tem que dar. Mas depois que eles crescem, eles não fazem mais isso. Eles não fazem mais isso. Faz. Os filhos de vocês grandes fazem isso? Não. Não. Mas qual é a diferença quando criança e quando grande? As coisas estão na geladeira, estão tudo lá para eles, mas eles têm que pedir. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que ele estava falando. Essa época de criança, essa época de meninice, essa época em que vocês não têm certeza do que têm, do que são. Porque nada é de vocês, nenhuma herança ainda foi dada a vocês. Olha, para você ter uma ideia, tudo que está lá na minha casa, tudo que está na geladeira, todas as coisas lá, são herança do Alain, do Uriel e da Ana Flávia. Eles não pedem, eles se servem. E eu não posso reclamar, posso? É deles. Os seus filhos é a mesma coisa ou não é? É ou não é? Quando Jesus falava isso aqui, ele estava vivo. Antes da cruz, ninguém era filho. E ninguém sendo filho, ninguém era herdeiro. Ninguém tinha nada, eu não tinha nada, você não tinha nada, tinha que pedir. Nós éramos uma geração de pedinte. De pedinte. Tudo nós tínhamos que pedir. Tudo nós tínhamos que pedir. Tudo nós tínhamos que pedir para Deus. Mas as coisas mudaram, irmão. Nós estamos num tempo de governo, de governar, de ser uma igreja que governa. Qual é a diferença de pedir e qual é a diferença agora de governo, de herança? Então eu vou explicar para ti no próximo versículo. Olha bem,
a explicação de tudo que Jesus falou. Não podemos se demorar aqui. Romanos 8,16. Olha agora uma diferença que existe. Pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não era filho de Deus. Preste atenção, antes da cruz, antes de Jesus morrer, antes de surgir a cruz, da crucificação, do sacrifício da cruz, eu e você não tínhamos nada, nós não éramos. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, isso aqui foi escrito depois da morte e ressurreição de Cristo. Depois da morte, depois da ressurreição, então a palavra é outra. Se você lê as epístolas, elas quase não falam nada sobre pedir, elas têm outro comentário, outra conversa, e aqui nós estamos vendo agora uma outra conversa. Agora nós estamos vendo agora uma explicação do apóstolo Paulo em relação àquilo que Jesus falou, antes da cruz. Você não tinha nada, você não era filho, você não tinha perdão, você não estava reconciliado, você não era templo do Espírito Santo, você não era absolutamente nada, eu não era nada, nós estávamos aqui, então nós não tínhamos nada. Satanás dominava tudo, Jesus não havia vencido o diabo, Jesus não havia nos dado nada, e nós estávamos aqui, então ele falava para pedir. Depois da morte da cruz, da ressurreição, Deus, diz a palavra de Deus em Colossenses 1,3, que Deus nos transportou do reino das trevas. Treva quer dizer ignorância, falta de conhecimento. Aqui, Deus nos tira daqui e nos coloca para frente da cruz. Agora aqui, nós somos filhos de Deus. E agora tudo muda, todos os direitos, todas as coisas, orações, tudo muda. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava sobre nós. Veja que o Espírito Santo veio depois da ressurreição de Cristo, no dia do Pentecoste. Quando ele veio, então ele veio e impregna-se em nós, toca o nosso espírito, e agora ele diz, agora vocês são filhos de Deus, e tudo muda, e vou explicar para você a diferença de ser filho, e por que o Espírito diz, com o nosso espírito, que nós somos filho. Se somos filho, então somos seus herdeiros. Você não tinha nada, você não herdava nada, você não tinha direito a nada. Agora você é um herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus, de quê? De vida com abundância, de perdão, de reconciliação, de santificação, de santidade, de direito a ir para o céu. Você é um herdeiro de Deus como filho. Você não pode pedir herança, herança é um direito. Oh, maravilha! Nenhum bêbado, nenhum viciado em droga, que é herdeiro de uma fazenda, de uma riqueza do pai, por mais perdido que seja, ele não implora pela herança, a herança é dele, por direito. Por direito. Herança não se pede, herança é direito. Então, o que nós somos agora, um herdeiro. Herdeiro não pede, herdeiro tem direito, herdeiro usufrui. Por que Uriel parou de pedir? Porque o Uriel cresceu, amadureceu e entendeu, tudo que tem na minha casa é meu. Nós somos herdeiros de Deus, não somos uma geração de pedinte. Olha, explicar para você, somos herdeiro, portanto, com herdeiro, a palavra com herdeiro, com Cristo, quer dizer, o mesmo direito que Cristo tinha, vocês têm na terra. Lembra que o Salmo 115, 15 e 16, assim, Deus criou os céus e a terra, os céus é de Deus, mas a terra Deus deu para os homens, para nós.
herança nossa. Agora preste atenção. Você é um co-herdeiro, você tem o mesmo direito. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Direitos. Agora é interessante, irmão, vou explicar para você outras coisas. Quer ver? Para nós não demorar. Olha a palavra de Deus que está dizendo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, você lembra do filho pródigo? O mais novo pegou o dinheiro, foi embora, gastou tudo. Aí o filho mais velho ficou trabalhando, voltou para casa. Ele ouviu música e dança. E olha o que aconteceu. Perguntou a um dos seus servos, o que estava acontecendo lá? O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Olha bem. O irmão mais velho se irou, ficou com raiva e não quis entrar. E o pai então saiu e insistiu com o filho. Ele estava revoltado. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. O Senhor nunca me deu. Olha o que o pai respondeu. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostituta, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Você não comeu porque não quis comer. Era seu o cabrito, era seu o novilho, era seu o boi gordo, era seu, tudo sempre foi teu, sempre foi. Você é dono, você é herdeiro, você não comeu porque não quis, é direito. Eu não podia fazer nada, absolutamente nada, se você tivesse ido ao campo, matado o boi gordo e comido com seus amigos no seu aniversário. Você poderia ter me avisado ou não me avisado. Você foi lá, matou, comeu. Mas você não foi. E agora você joga a culpa em mim, que eu não te dei. Mas não é questão de eu não te dar, você não pegou. Veja que quando você é filho, você tem direito, você é um herdeiro. Você não precisa pedir, disse o pai. Você não precisava ter me pedido, era teu. Irmão querido, igreja do Senhor, já foi o tempo de nós ficar de joelho implorando por alguma coisa, gente. É tempo de governo. Jesus vai levar uma igreja que governa. Lucas 10:19 diz, eis que vos dei poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra autoridade quer dizer governo, governar. Nós somos uma extensão de Deus para governo, não uma extensão de pedinte. Nós fomos uma geração pedinte, mas Jesus veio, Ele morreu, levou meus pecados, seus pecados, acabou com o nosso sofrimento e nos transporta para o reino e diz assim, agora vocês são filho, herdeiro, vocês têm direito, vivam a vida. Sejam vocês. É isso que Deus quer, que a gente seja a gente. Nós não precisamos ficar implorando, gente. Isso está na Bíblia, mas é uma palavra para as pessoas antes da crucificação, antes da morte, antes do direito, antes de ser filho. Nós temos que governar. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora, vocês vão entender mais claramente. Estamos chegando lá, quer ver? Olha lá. Olha que interessante. Jesus disse assim, ó, porque nós temos o costume, irmão, tem uma coisa, é você crer. A Bíblia diz, se tu crer, você será salvo. É uma coisa, é uma posição. Você crê, você é salvo. Quando você se torna salvo, é uma coisa.
Uma coisa. Você então usa a palavra crer para ser salvo. Depois que você crê, você é salvo. A palavra salvo quer dizer isso aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então ele está dizendo assim: eu sou o tronco, aí todos os galhos são vocês. Agora eu pergunto para ti, querido irmão, por favor, me explica isso. Me explica. Aí eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Isso é uma coisa. É a primeira coisa que você fez quando estava perdido. Creu em Deus. E depois você foi salvo. Agora salvo, você é um ramo da videira. Você só não crê. Você não só daquele tempo de crer em Deus. Eu creio. Não, você faz parte de Deus. É diferente. Você simplesmente cria, e agora você foi salvo, e você agora passa a ser uma parte de Deus. Nós somos a extensão de Deus na terra, a extensão do governo de Jesus, eu e você. Nós não somos um bando de pedinte e um bando de pecador. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não diz isso, a Bíblia nunca disse isso que nós dizemos. Nós somos os ramos da videira. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, Jesus. Amém, Jesus. No Monte da Transfiguração, Jesus está lá com Pedro, com João e com Tiago, no Monte da Transfiguração. Aí apareceu Moisés, apareceu Elias. Aí o Pedro estava lá. E aí o Pedro, o Tiago e o João estavam lá no Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado, iluminado, poderoso, como ele é hoje. E aí veio uma voz do céu que dizia assim, ó: este é o meu filho amado, dizendo para Jesus: a ele ouvi. A ele ouvi. Aí, nós ficamos entendendo que aquela palavra de Deus, aquela voz de Deus, dizendo esse é o meu filho, era uma palavra direcionada a Pedro, a João e a Tiago, e não era. Por que que não era? Porque Deus estava dizendo assim: este é o meu filho amado, aqui na terra, aí na terra, a ele ouvi. E agora preste atenção o que ouvia quando Jesus falava, que é o que nós não falamos. E nós não falamos por quê? Olha bem o que ouvia, põe lá para nós. Logo uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. E olha o que acontece. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E olha o que ele diz. Jesus despertou, e aí ele fala, porque Deus tinha dito: esse é o meu filho, a ele ouvi tudo que tenho ouvido, tudo, até o vento, até o mar, os peixes, todas as coisas da terra. Deus disse que era para ouvir Jesus. E esse dia ele falou com o vento, e o vento obedeceu. Irmão querido, não é pessoas, não se trata de pessoas somente, se trata de tudo que quer destruir sua vida, de tudo que está contra você, demônios, miséria, desemprego, pobreza, prostituição, qualquer coisa. Você como filho, que diz lá, você se tornou filho, o Espírito testifica com o teu espírito. Quando você nasceu filho de Deus, nasceu de novo, a mesma voz que veio para Jesus veio para ti, e Deus disse: agora tudo nesta terra ouve sua voz. Só que nós não falamos. Nós pedimos, nós imploramos,
porque achamos que é bonito dobrar o joelho e ficar clamando: por favor, sou um pobre pecador miserável, não presto para nada, me ajuda, senão vou morrer, Senhor. E Deus olha lá do céu e diz para os arcanjos, querubins, serafins, diz: o que ele está falando que eu não estou entendendo? Ele está dizendo que ele é um pecador, que ele não presta para nada, mas como não presta? Ele é meu filho. Olha que interessante, irmão, olha que interessante, Jesus, Deus não estava dizendo assim: Pedro, Tiago e João, ouçam ele. Deus disse para tudo que Jesus falasse, tudo quando ele estivesse na terra, tudo que ele falasse, tinha que ouvir sua voz, e tinha que obedecer sua voz. E aí, pela primeira vez, um homem fala com o vento, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio. Como se ele estivesse falando com uma pessoa, como se ele estivesse falando com um demônio, como se ele estivesse falando com alguma coisa que tivesse ouvido, e tinha ouvido, porque nessa terra toda a natureza ouve. Jesus falava com os peixes, Jesus falava com o vento, Jesus falava com olha que interessante, silêncio, aquieta-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Essa é a minha e a sua situação, de falar, não de pedir. Nós temos a palavra do governo, nós somos filho de Deus, tu é filho de Deus, tu fala e Deus diz amém no céu. Olha para nós não se demorar, põe mais uma vez, mais um pouco. Jesus disse: então por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Isso que eu estou fazendo era para vocês fazer. Mas qual foi o relatório? Quando eles chegaram perto de Jesus, qual foi o relatório? Nós vamos morrer. Irmão, nossas orações têm sido assim, irmãos. Nossas palavras têm sido essas: Senhor, me ajuda, estou morrendo. Senhor, me socorra, meu filho, minha filha, está tudo indo para o buraco. Senhor, o diabo entrou em casa, o diabo entrou nas finanças, o diabo entrou lá, e o diabo entrou aqui, o diabo está fazendo um estrago, Deus. Ele está dizendo assim: por favor, façam, digam, vocês são filho como eu sou filho. Fale a palavra. Autoridade de governo, governe. Digam para o vento, digam para a tempestade, falem com eles, como eu falo. Jesus nunca pediu, pode ler todos os evangelhos, nunca. Jesus orou, dizendo: Pai, cura fulano, Pai, liberta fulano. Jesus tinha recebido uma palavra e acreditou na palavra. Deus disse: este é o meu filho, ouve. Quando ele falar, todo mundo ouça. E Jesus então falava com o vento, falava com o mar, falava com os demônios. Aí um dia ele falou com o peixe e disse: peixe, estou precisando de dinheiro, traga dinheiro. E ele falava, e um dia ele falou com uma árvore. Agora você me diga, como pode isso? Irmão, não é questão de como pode, a questão é que está escrito, e a questão é que é verdade. Ele falou com uma figueira. Eu quero que você saiba, eu não sei se você sabe muito bem, mas eu nunca vi um ouvido numa figueira, e nunca conversei com uma figueira, dizendo: como é que é, figueira? Está tudo legal? Laranjeira, está tudo certinho, você está precisando de alguma coisa? Nós nunca fizemos isso. Eu acho que se um dia nós ficarmos perto dela fazendo esse tipo de comentário, seria um comentário bem ignorante. Agora tem um negócio, é interessante que Jesus falava. Ele não ficava pensando o que os outros iam dizer. Ele disse assim: figueira, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia ela estava morta. A ele ouvi: esse é o meu filho, ouçam ele. Irmão, tem coisas na nossa vida que não é para pedir. Deus já falava para Moisés: não ore, não peça, marche. Tu é um herdeiro, eu sou um herdeiro. Meu Deus, irmão, nós não podemos viver ainda, continuar vivendo o mesmo evangelho da pedichão, pede. Isso é para criança. Vocês não são mais crianças. Eu não sou criança, meu Deus, de dobrar o joelho: Senhor, me dá dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro, meu Deus, por
favor, olha meu pai. Uriel vai passar fome, Ana Flávia vai passar fome, como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou construir? Como é que eu vou formar a igreja? Deus, como é que eu vou fazer? Não, isso não é coisa para mim. Eu estou adulto, diga glória a Deus. Você está adulto, diga glória a Deus. Vamos falar com os negócios, vamos falar com as coisas, e elas vão ter que nos ouvir. É isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Olha, interessante, uma outra coisa para nós terminar. Olha lá. Quando os 70 discípulos, foram os primeiros 70 que Jesus enviou. Vão, preguem o evangelho, curam os doentes, expulsam os demônios. E eles voltaram. E eles trouxeram um relatório. Mas o relatório que eles trouxeram é relatório diferente do nosso, a maioria das vezes, irmão. Qual foi o relatório que os 70 trouxeram? Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, sorrindo, feliz, governando, dominando, vindo marchando para frente, cabeça erguida, alegre, sorrindo. Maravilhoso é ser cristão, maravilhoso é fazer o que Jesus manda, é maravilhoso crer, que coisa fantástica. E aí chegaram para Jesus e deram um relatório para Jesus. Olha o relatório deles. Eles relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Diga glória a Deus. Isso é relatório de gente adulta. Isso merece uma forte salva de palma. É a palavra de Deus, é a palavra de autoridade. Até os demônios nos obedecem. Fale, e eles vão obedecer. Relatório positivo, relatório de homem e mulher de Deus que sabe quem são. O nosso relatório não pode mais ser o mesmo, irmão querido. Senhor, eu estou doente, estou numa pior, Senhor. Senhor, meu filho, meu marido, Senhor, não é isso, meu Deus. Não é isso, irmãos queridos. Irmão, nosso relatório não pode ser, as nossas orações estão confusas, povo de Deus. Nós estamos num outro lugar, irmão, não é o lugar onde Deus realmente nos colocou. Nós estamos vivendo ensinos ultrapassados, de religiões ultrapassadas, ensinos de domínio, de escravidão, de pedição. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja, chama-se tempo da graça, tempo do domínio, tempo do governo. Nós estamos aqui como extensão viva de Jesus. Nós somos o braço de Deus, nós somos as pernas de Deus, nós somos a voz de Deus para falar como Ele falava, e os demônios têm que nos obedecer e tem que sair da nossa vida, da nossa casa, porque é isso que está escrito. É isso. Mas nós temos pedindo, em vez de falar, nós estamos pedindo. Não é tempo de pedir, é tempo de governo, é tempo de falar. Amém, irmãos queridos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo, irmão? Eles não vieram, irmão, com relatório dizendo: Senhor, nós somos uns pobres pecadores, Senhor. Falamos com o diabo lá, o diabo nem deu a mínima. O diabo ficou lá dizendo: quem é você? Eu sou Flávio. Não, irmão, não, o relatório, não, irmão, não, irmão. Sabe como é que você dá relatório a Deus? Quando você ora, quando você tira tempo com Deus, em comunhão com Deus. Ali é o seu relatório. Qual é o nosso relatório? Tu é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. 1 João 4,4, Senhor, maior é o Senhor que está em mim, Senhor, do que aquele que está contra mim, Senhor. Senhor, tu é a videira verdadeira, eu sou tua extensão, eu sou o ramo, eu sou o que faço a diferença, eu sou a palavra do Senhor, eu sou a voz, eu sou a caminhada do Senhor, meu Deus. Esse é um relatório de homem e mulher de Deus. Relatórios. Satanás me obedece, doenças me obedece, miséria me obedece, depressão me obedece, medo me obedece, tudo que eu falo me obedece, porque eu sou filho. E ele disse: este é o meu filho, a ele ouve. Nossa palavra é de governo, de governar.
não é sobre Deus, sobre Jesus. Não entenda mal. Não é dizer, Deus, tu tem obrigação, Deus, tu é meu escravo, Deus, não é isso. Estamos falando que ele disse, esse é o meu filho. A ele aí embaixo, ouvi. Então ele não disse, peçam, ele disse, a ele ouvi. Por isso que Jesus não pedia, Jesus falava. Falava, pastor, falava. Falava com o vento, falava com a tempestade, falava com o peixe, falava com todo mundo. Jesus falava. Jesus falava com a doença. Jesus falava com a lepra. Jesus falava, irmão, Jesus falava, só falava, porque Deus disse, fale, eles vão te ouvir. O relatório deles foram com uma alegria. Não existe mais, esse não é o tempo de uma igreja deprimida e oprimida. Não existe, irmão querido, por favor, entenda isso, não é tempo mais disso, isso não é verdade, irmão, que você é infeliz, que você é triste, que você é deprimido, que você tem que chorar nos cantos, não é verdade, o diabo mente para ti, não é verdade, você tem um relatório de alegria, você tem um relatório, irmão, sorrindo, falando com uma alegria. O teu relatório não é um relatório de tristeza. Pastor, eu estou mal. Pastor, ora por mim. Pastor, por favor. Você que fala, o seu relatório é um relatório de alegria. Sim, Dona Maria, seu Pedro, seu Paulo. Os demônios e suas doenças e suas misérias me obedecem pela autoridade que Jesus me deu. Governo. Amém? Vão falar nesta noite, é melhor do que pedir. Falar. Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que entrou na sua casa, na sua família? Tem alguma coisa que entrou no seu corpo? Tem alguma coisa que entrou nas suas finanças? O relatório nosso é um relatório de felicidade, em São Francisco, de alegria, de domínio, de controle, de governo, Moióis, dizer, falar para as coisas que nos incomodam, elas têm ouvido. Fala que ela vai obedecer. Fala que ela vai obedecer. Quem poderia, na lógica, dizer isso? O incrédulo, o ignorante, assim, não acredita, o mar vai obedecer, o vento. Isso aqui é coisa para nascido de novo. Quem não nasceu de Cristo não entende as coisas de Cristo. Quem não nasceu de novo não tem relatório positivo. Se você não recebeu Jesus, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você está atrás da cruz. E se você quer essa noite nascer de novo e se tornar aquela cidadã, aquele homem na frente da cruz, filhos e filhas, que ele está dizendo agora, tudo que você falar, você vai falar e vai acontecer, falando com fé. Então essa noite é a noite de você dizer, eu quero Jesus, eu quero ser salvo hoje, eu quero o meu nome, eu não posso ficar fora disso. E quero dizer mais, se você não entrar nisso, você vai perder muito, porque é um tempo novo, a igreja está dominando a face da terra. Esse é o tempo da graça. A mensagem da graça é uma mensagem de alegria, de domínio, não é uma mensagem de choro, de lamentação, de súplica, é uma mensagem de palavras positivas, de quem somos em Cristo, quem somos em Cristo. E agora você diz assim para mim, eu sou um pobre pecador, Deus não me ouve. Eu quero que você saiba que quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles ficaram com medo de Deus e se esconderam. E eu pergunto para ti, quem foi procurar quem? O Adão e a Eva pecou, se esconderam e estavam assustados com medo de Deus. E agora eu pergunto, eles estão lá, em pecado, completamente separados de Deus. E eu pergunto, quem foi procurar quem? Deus. Não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, Deus vai até você, dizendo para você que você é um filho, uma filha, se você quiser. E esta noite você pode ser isso e mais do que isso.
Aí você diz assim: vou à igreja me encontrar com Deus. Você está enganado. Deus já se encontrou contigo bem antes de você vir. Ele foi aonde você estava, quebrado, rebentado, dizendo para você: não temas, não se espante, porque eu sou o teu Deus. Eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu salvador. Eu quero te transportar do reino da ignorância, das trevas, para o reino do meu filho Jesus Cristo. Eu quero te fazer um herdeiro. Quero que você saiba que você não vai ficar pedindo, implorando e suplicando. Passou o tempo em que os pastores nos chamavam para frente do altar e as pessoas vinham e dobravam os joelhos e choravam tanto que molhavam o altar da igreja, suplicando: Deus, me perdoa, me ajuda, me perdoa, me ajuda. Esse tempo passou. Nós somos uma igreja, nós somos filho, nós somos governo de Deus, nós somos autoridade de Cristo. Dê uma forte salva de palma. Seja o que a Bíblia diz que você é. Oh! Aleluia! Aleluia!